Aí fica aqui. Pronto, começou. Ele estava comentando comigo que ele gostou bastante. Então, Adri, tudo bem? Essa aqui é uma entrevista para a matéria de projetos teatrais Zoom, cujo docente é Marcos Bulhões. E estamos aqui com a Adriana. E, Adri, você poderia começar contando para a gente um pouquinho sobre você, seu nome, um pouco de sua história, formação, seu trabalho? Então, meu nome é Adriana Oliveira, eu sou professora de teatro. Atualmente eu trabalho na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da USP. Já trabalho lá há 10 anos, né? Vou fazer 10 anos de aplicação em agosto desse ano, em agosto de 2020. Mas esses 10 anos não foram sempre como professora efetiva, como eu sou hoje. Eu sou efetiva há quase 7 anos, então eu trabalhei 2 anos e meio como professora temporária, e sou formada em artes cênicas, em licenciatura em artes cênicas pela ECA USP. Hoje eu também faço curso de pós-graduação, estou terminando o mestrado também na ECA USP, com orientação da professora Maria Lúcia Pupo, e o meu projeto tem a ver com mediação, mas não apenas com mediação, não só com mediação, tem a ver também com formação de professores. Já trabalhei na rede pública, trabalhei na rede estadual de São Paulo e na rede municipal de São Paulo, como professora de artes. Dei aula por pouco tempo no ensino formal, aliás, no ensino informal, né, não formal, em oficinas, mas foi há pouco tempo, quando eu ainda estava na graduação, e um pouquinho depois de me formar. A partir de 2008, quando eu saí da graduação, eu já comecei a trabalhar em escola, né, no ensino formal, e desde então é o meu local de trabalho, é o meu lugar de atuação, é o meu lugar de pesquisa também, os trabalhos todos teatrais ou artísticos dentro da escola. Eu fiz uma especialização no Centro Universitário Maria Antônia, entre 2010 e 2011, e é isso, assim, basicamente, os meus interesses têm a ver com processos de criação, buscar espaços de criação e fruição artística dentro da escola, e compreender e cada vez mais me influenciar em processos que eu considere também artísticos para mim e para os alunos, sejam crianças ou adolescentes com quem eu trabalho, tentando aí superar dicotomias entre o que é o fazer artístico e o fazer pedagógico, pensar que essas duas coisas caminham juntas também dentro da escola. Basicamente é isso. E aí, hoje em dia, você dá aula em quais turmas? Em 2020, eu tenho uma turma de Fundamental 1, que é o terceiro ano do ensino fundamental, que eu trabalho em parceria com um professor de artes visuais na escola. Na escola de aplicação, nós somos uma equipe de professores de arte, que é uma situação bastante peculiar dentro do ensino público, né? Nós somos 5 professores de arte, nós temos 2 professores de artes visuais, 2 professoras de música e eu de teatro. Então, a gente, durante, né, os anos escolares, no currículo da escola de aplicação, as linguagens artísticas, elas vão se alternando. E no terceiro ano, as crianças têm aula de teatro, mas também têm aula de artes visuais. No sétimo ano, eu também tenho duas turmas, que eu divido com esse mesmo professor, que é o professor Marcelo de Salete, que é professor de artes visuais. Também tenho a turma do oitavo ano, que é uma turma que eu trabalho sozinha, ele só tem aula de teatro. E no ensino médio, a gente tem na escola um projeto no qual os alunos podem cursar, durante os 3 anos do ensino médio, uma linguagem, se aprofundar numa linguagem. Então, a gente não chama mais de aula, a gente chama de ateliê, mas, na verdade, é no horário da aula, né? São 2 aulas de 50 minutos. Então, eu dou aula para os 3 anos do ensino médio, para as turmas que escolheram fazer teatro. Tudo isso eu estou falando, né, quando a gente ainda estava num momento presencial. Agora, no momento da pandemia, que a gente está tentando encontrar formas de manter as relações de ensino e aprendizagem de forma remota, as coisas estão um pouco mais confusas, assim, porque no Fundamental 2, durante esse primeiro semestre, eu permaneci trabalhando com as turmas de sétimo, oitavo e as turmas de ensino médio normalmente, mas o trabalho com as turmas do Fundamental 1 não foi seriado.
a gente fez um projeto de ciclo, no qual todos os professores que dão aula para o Fundi 1 propunham atividades de artes, propostas que pudessem fazer com que as crianças saíssem um pouco das telas, movimentassem o corpo, brincassem com materiais disponíveis em casa, e essas atividades eram disponibilizadas para todas as crianças do primeiro ao quinto ano. Então, na verdade, a gente trabalhou como equipe de professores de forma, em forma de ciclo, de forma multisseriada, não de forma seriada, o que é diferente, o que foi diferente, né, do período presencial que a gente teve no comecinho desse ano, fevereiro e março, antes da pandemia, antes da quarentena, a gente ter o isolamento social. Dri, conte um pouquinho para a gente sobre o projeto de mediação teatral que existe na Escola de Aplicação. Como é que ele funciona, o que se almeja com ele? O projeto de mediação, ele existe desde 2016, ele é um projeto que eu escrevi a primeira versão com uma pesquisadora que era mestranda na época, a Terena Zamarioli. A primeira versão eu escrevi e a Terena coescreveu comigo, depois a professora Maria Lúcia Pupo deu alguns toques e deu a versão, né, fez a versão final. Esse projeto nasce de uma série de necessidades e percepções, né? Desde que eu atuo na escola de aplicação, eu sinto a necessidade de fazer com que os alunos e alunas que têm aula de teatro acessem teatro, possam assistir teatro, né? E não só as cenas que eles produzem, ou peças de teatro que eles produzem na aula, porque isso também é fruir, é assistir. Mas a ideia é que eles pudessem assistir espetáculos que fossem feitos por outros artistas, por outras artistas, grupos profissionais, e que isso pudesse ser uma forma de ampliar os repertórios teatrais, simbólicos, de representação, de mundo mesmo, dessas pessoas, tanto crianças quanto adolescentes, quanto jovens. E durante essa minha estada na escola de aplicação, a gente vivenciou um processo grande de sucateamento, né, dos últimos anos, não só da escola de aplicação, como da universidade como um todo. Então, se lá no começo da minha trajetória na escola de aplicação, ainda como professora temporária, era possível que a universidade subvencionasse ônibus para a gente poder levar os alunos para ver espetáculos, isso parou de existir. Mas mesmo quando existia essa possibilidade de levar os alunos para assistir espetáculos, era muito difícil organizar essas saídas. No Fundamental 1 era um pouco mais fácil, porque a gente também fazia isso de forma mais articulada como ciclo. Então, tinha outros professores de arte que me ajudavam um pouco nessas negociações e mesmo nas tratativas burocráticas, porque é uma operação de guerra tirar a gente da escola, né? Envolve uma série de procedimentos de segurança mesmo, porque você vai ser responsável por 20, 30, 40, 50, 60, 80 pessoas fora da escola, né? Sem a proteção da escola, inclusive. Então, é uma coisa muito bacana, mas é uma grande responsabilidade. E no Fundamental 2 do ensino médio, como eu sou sozinha, né, como só eu dou aula de teatro, ficava, às vezes, de uma forma muito isolada, né, eu ficava tentando criar essas oportunidades, mas era sempre muito difícil. Quando a gente teve, em 2015, uma situação de contingenciamento de verbas, né, e aí a universidade deixou de subvencionar o transporte, a gente perdeu uma possibilidade. Na verdade, não foi um corte, foi uma mudança de logística, de organização desse transporte subvencionado pela universidade. Houve cortes, mas era possível ainda pedir a reserva de ônibus para que a gente pudesse fazer saídas. Só que essas reservas precisavam ser feitas 6 meses antes da saída. Então, para uma saída, por exemplo, para um museu ou para uma viagem, né, era possível fazer essa reserva com 6 meses de antecedência. Mas para ver uma peça de teatro, né, parou de existir essa possibilidade, porque eu não tinha nem como saber o que estaria em cartaz dali a 6 meses, né? Muitos espetáculos estariam ali em processo ainda, sem saber data de estreia. E, ao mesmo tempo que aconteceu essa situação de contingência, né, de contingenciamento de verbas,
a gente teve algumas experiências, na verdade, eu tive, junto com bolsistas e estagiários e pesquisadores, algumas experiências que me chamaram muito a atenção para a potência desse ato de sair da escola e assistir, estar em outros espaços, ver a cidade como de uma forma mais geral, como um elemento, de forma educadora, não só a escola, ou mesmo o acesso a outras referências artísticas, estéticas, ideológicas, enfim. Eu presenciei algumas situações, né? Eu presenciei uma situação na qual um grupo de teatro que existia no contraturno da escola, que era encaminhado por bolsistas do PIBID, na época, que fez uma saída que foi muito forte, tanto para os alunos que participaram dessa saída, que participavam do contraturno, eles saíram para ver a exposição da Marina Abramovic no Sesc Pompeia, a Terra Comunal, e eu acompanhei essa saída, né, porque como eram estudantes da graduação, que coordenavam o grupo de teatro, o contraturno, eles não podiam fazer saída sem um representante da escola, então eu acompanhei a saída, e eu pude presenciar a potência daquela experiência para aqueles adolescentes, e acompanhei pelos relatórios e pelas nossas reuniões, pela narrativa dos bolsistas PIBID nas nossas reuniões, e também porque tinha vários alunos que eram meus alunos de teatro, contavam as coisas que aconteciam no grupo de teatro, no contraturno para mim, e eu via muitas reverberações daquela experiência nos processos de criação deles, né. Além disso, mais ou menos na mesma época, em 2015, a Nina Ricci, que era produtora do Musiclown, que estava em processo do Voar Musiclown, que é um espetáculo que já tem aí uma trajetória de alguns anos, feito por alunos e ex-alunos de várias escolas de teatro, entre elas o Departamento de Artes Cênicas, eles estavam em processo e eles queriam fazer uma apresentação teste. Eles tinham feito uma abertura de processo, mas para uma plateia que tinha crianças e adultos, e eles queriam fazer uma apresentação para uma plateia de crianças. No final das contas, a plateia não foi de crianças como eles queriam, por uma questão de limitações de horários de apresentação, foi para uma plateia de adolescentes, e foi para eles e para nós uma descoberta muito grande, porque eles não enxergavam o Musiclown como um espetáculo para todas as idades ou para adolescentes, eles enxergavam o Musiclown como um espetáculo infantil. E foi a partir dessa experiência, porque houve a apresentação e teve uma conversa posterior dos alunos com os artistas, mediada por mim e pela Nina, basicamente. Então, foi muito interessante ver como aquela experiência foi importante para os meus alunos e para as minhas alunas, e também saber pela Nina, e também porque eu conheci algumas pessoas que estavam no elenco, como aquela apresentação e o que foi falado na conversa depois, suscitou de mudança. E aí me caiu a ficha, eu falei, nossa, gente, a gente tem uma escola de teatro dentro da universidade que a gente pode ir a pé. Mas eu sempre tive muito isolada, assim, e sempre tive a sensação de que, e aí é uma sensação minha da experiência que tive como aluna do Departamento de Artes Cênicas, de que as pessoas não tinham muito esse olhar para outros tipos de públicos que não fossem públicos super afeitos a ir ao teatro, que já tivessem uma experiência como espectadores. E o público da escola de aplicação não tem esse perfil. São muitas vezes alunos que nunca foram ao teatro ou só foram com a escola, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que já foram ao teatro com suas famílias, mas muito provavelmente para ver espetáculos muito diferentes daqueles que são apresentados no Departamento de Artes Cênicas. E aí foi que caiu a ficha. Falei, não, eu não tenho como saber o que está sendo produzido no departamento. Eu estou aqui inserida na escola, nesse contexto, mas me interessa criar essa interface, porque eu acho que isso pode ser potente para nós, no sentido da gente viabilizar mais saídas por conta da facilidade de não precisar de transporte, mas pode ser potente, pode ser muito interessante para os próprios estudantes que estão fazendo seus espetáculos em processo e podem ter ali um outro tipo de público que vai ter um outro tipo de olhar para aquelas produções que estão sendo feitas. Isso pode ser muito rico, não só para espetáculos que se pretendem infantis, infantos juvenis ou para qualquer idade, mas para qualquer obra de arte, talvez ter um público muito diverso,
aquele que é o público do Departamento de Artes Cênicas de forma mais geral, pode ser interessante. E a premissa do projeto era essa mesmo, né? Que houvesse bolsistas, né, estudantes de graduação, preferencialmente de licenciatura, porque teriam esse olhar para o trabalho com crianças e jovens, e que esses estudantes me ajudassem, criassem a ponte, né, que trouxessem as informações de espetáculos, aberturas, que fossem interessantes, que eles pudessem fazer essa costura, que é um trabalho de produção, que é ir falar com as pessoas, ver ensaio, ver se há a possibilidade de apresentar num horário que é possível para a escola, porque o horário noturno não é um horário possível para a escola, muitas vezes o horário que matutino não é o horário da aula, então tem toda uma logística e uma engrenagem que precisa ser feita. Então, tem esse trabalho que eu faço na escola, e os bolsistas fazem no departamento, então a gente divide essas tarefas. E também um trabalho, que a ideia é que não fosse... a experiência de ir ao espetáculo, já por si, é uma experiência rica e enriquecedora. Mas a ideia é que a gente buscasse processos, formas, dinâmicas, dispositivos que fossem catalisadores dessa experiência, que reverberassem essa experiência. E num primeiro momento, quando a gente começou, a gente ainda tinha um pensamento muito de preparar os espectadores para o momento da apresentação, mas eu sinto que com a experiência dos anos, a gente um pouco foi abandonando essa ideia de preparar os espectadores para o evento teatral, e fomos assumindo muito mais uma postura de que a gente estaria abrindo o apetite, criando a vontade, fazendo uma espécie de trabalho de marketing ali para o próprio espetáculo, para que os alunos tivessem curiosidade e quisessem participar, quisessem fazer parte da saída. E na volta, a ideia era fazer conversas, discussões, mas também trabalhos artísticos que de alguma forma fossem disparados ou dialogassem com a experiência do espetáculo. E que isso fosse um trabalho formativo, tanto para os alunos da escola de aplicação, crianças e adolescentes, porque estariam ali ampliando seus repertórios, estariam fazendo, né, o parzinho ler e fazer teatro, que é super importante, teriam uma experiência cultural e social diferente, porque sair com os amigos e com a professora e com um monte de bolsistas para ir para um outro lugar cria uma relação social diferente daquela que acontece dentro da escola, mesmo sendo as mesmas pessoas, as relações são outras. Então, essas saídas eram sempre muito esperadas, tinha muita expectativa, porque tem a ver com isso também, de ter um outro tipo de relação com o mundo, com os colegas, e ao mesmo tempo que essas experiências fossem formativas para os estudantes de artes cênicas, porque na medida em que eles estariam trabalhando para criar essas estratégias de mediação, ou essas estratégias para fomentar o diálogo, seja com a obra, ou seja, sobre a obra, eles estariam ali exercendo na prática a função de professor numa aula. E aí, nesse sentido, é um ganho para a formação de professor gigantesco, porque você está lidando na prática, durante a formação inicial, com a complexidade que é uma sala de aula, mas num contexto que era muito desafiador. Eu acho que esse é o lance mais interessante, que quando eu formulei o projeto pela primeira vez, eu não tinha essa consciência de que, como a gente está sempre em diálogo com uma obra de arte, que a gente não sabe qual é, porque quando começa o ano a gente nunca sabe quais são os espetáculos, a gente vai descobrindo no caminho. Isso faz com que a gente esteja à espreita, a gente coloca os nossos processos pedagógicos e processos de criação o tempo todo à espreita. A gente se coloca num estado de questionamento eterno, porque nós também estamos sendo as nossas certezas, as nossas fórmulas que vão se cristalizando ao longo do tempo, elas são quebradas pela ação da obra artística. Então, para mim, isso eu não tinha consciência, para mim passou a ser formativo também, porque fórmulas ou coisas, ou jargões, ou muletas, coisas que muitas vezes
eu, sem perceber, começava a repetir, porque, como eu estou falando, eu trabalho há 10 anos dando aula praticamente para as mesmas séries. Há 10 anos. Então, é óbvio que os processos começam a se repetir. Não há nenhum problema em isso acontecer, mas é interessante para mim também ter o meu tapete puxado, porque muitas vezes eu tenho um caminho que tem um determinado formato, e aí quando chega o espetáculo, ele vem como um atrator mesmo. Ele quebra a expectativa, ele quebra o cronograma, ele muda o assunto que a gente está trabalhando, ele vem com uma outra linguagem, e aí há um esforço que é criativo de fazer as coisas irem criando sentidos, mas não são sentidos premeditados. São sentidos criados em processo, e é um processo de criação mesmo. Então, mas isso eu não tinha consciência quando eu propus, assim, quando eu propus o projeto lá em 2016, era uma questão muito pragmática mesmo. A ideia era levar os alunos para ver teatro, e como eu precisava de ajuda para isso, os estudantes de graduação poderiam ser essa ajuda e também poderiam ser beneficiados. Mas no fim, se cria ali uma outra relação, né, de diálogo, que eu acho que é bem interessante. Acho que basicamente é isso. O projeto teve muitas fases, né, porque por ser um projeto fomentado pela universidade, através de bolsas de permanência estudantil, da mesma forma que a escola de aplicação sofre com o sucateamento, né, a gente também está a mercê um pouco desse financiamento. Então, a gente começou, né, o projeto com muitos bolsistas, depois esse número diminuiu, tem entradas e saídas de pessoas por motivos os mais diversos possíveis, então ele vai tendo muito uma cara diferente a cada edição, né, ele teve 3, estamos na terceira edição, né, 2016, 2017, 2018, não, na quarta edição, é que essa edição desse ano, ela só existiu pela metade, né? Porque depois, esse ano de 2020, a gente não teve nenhuma ação específica de mediação por conta da pandemia, da impossibilidade de haver apresentações presenciais e espetáculos, enfim. Então, a gente teve 3 anos e meio de projeto, mas a cada semestre, basicamente, é uma história diferente, de acordo com as pessoas que estão atuando nele e de acordo com as possibilidades de espetáculo, porque tem isso também, nós somos uma escola pública. Então, o custo, a distância, são coisas para ser levadas em conta, e a ideia é a gente assistir espetáculos do Departamento de Artes Cênicas, mas não só, que os alunos também possam conhecer outros lugares da cidade, outros grupos profissionais, que atuam em outros lugares, em outros espaços físicos mesmo, para ter essa experiência também de conhecer esses espaços de cultura, se apropriar também desses espaços de arte e cultura que estão na cidade, que muitas vezes os alunos desconhecem que existem. Muito legal, Adri. Eu sei que você já começou a dar uma pincelada nisso, mas como é que você entende projetos de mediação no ensino de teatro na educação básica, no que diz respeito à relevância e à necessidade? Eu acho que mediação, não sei se eu diria que o projeto de mediação é essencial. Eu diria que entrar em contato com obras de arte é essencial. E aí não só obras teatrais, mas dança, performance. Estou pensando na nossa área, que são as artes da cena, né? Claro que entrar em contato com outras, né, com música, com artes visuais, também é super importante para qualquer pessoa. Mas pensando que a gente vive uma realidade no Brasil que há poucas escolas, independente se são públicas ou privadas, nas quais o teatro está no currículo, porque a gente tem nas escolas privadas muitas experiências de teatro fora do currículo, né, extracurricular, para aqueles alunos que se inscrevem e participam das atividades. Mas não é a maioria das escolas que tem o teatro acessível para todos, nesse sentido obrigatório como parte do currículo mesmo, né? Que todo mundo vai passar por essa experiência. Isso é uma minoria, né, no Brasil.
Mas eu acho que, independente disso, as artes da cena são um legado cultural e são um direito das pessoas. As pessoas têm o direito de acessar, de ter essas experiências, de conhecer, de se aproximar dessas produções. Mas, diferente de outras áreas, como eu falei, às vezes é mais difícil, porque se perde muito com a reprodução. Não que ver uma reprodução de uma pintura, de uma escultura, ou uma música sendo tocada, né, gravada, seja a mesma coisa de você ver pessoas tocando ao vivo, ou ver as obras visuais das belas artes sendo apresentadas ao vivo, né, a pintura, o desenho, a escultura. Mas as artes da cena, quando elas são filmadas, elas viram outra coisa, justamente porque as artes da cena se colocam como as artes da presença, em que as pessoas vão estar no mesmo espaço ao mesmo tempo, interagindo. Só que isso é muito difícil na escola. É muito difícil, porque isso exige ou que os artistas vão para a escola, ou que as pessoas da escola vão até os artistas, né? Essa questão do deslocamento é muito difícil. Eu acho que isso é essencial para todo mundo, acho que isso deveria ser direito de todo mundo. Agora, a mediação, eu acho que ela é interessante, eu acho que ela é essencial, porque ela... Mas não como uma metodologia ou como um tipo de processo que as pessoas precisam aprender como fazer, não é uma receita. Eu acho que a ideia da mediação, ela é muito mais um princípio de trabalho, que é, vamos olhar aquilo, né, a obra de arte, seja ela qual for, de quem for, que pode ser de um artista renomado, famosérrimo, ou pode ser a cena que o meu colega de classe montou e apresentou e eu assisti. São obras de arte, produzidas por artistas. Eu acho que não há grandes diferenças nesse sentido do princípio. Eu acho que o princípio do trabalho de que você vai assistir e você vai qualificar a discussão sobre aquele trabalho, isso eu acho que é essencial na educação básica. Porque significa se colocar como um observador do mundo, da arte. Significa que você, como observador, vai se perguntar, vai sair de si, vai se questionar, vai se emocionar. Não significa que você vai simplesmente observar e contemplar, embora isso também possa acontecer, mas é mais do que isso. Eu acho que isso é essencial, isso se aprende a fazer, né? E se aprende pela experiência, não é né? Não é um aprendizado discursivo, que eu vou ensinar você como você observa o mundo. Isso é algo que você, como observador do mundo, como espectador do mundo e das artes, você vai desenvolver. Mas eu acho que a escola, ela é responsável, talvez, seja uma das instâncias responsáveis por dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem. Então, acho que... E aí tem a ver com a mediação, no sentido de que, quando a gente vê um espetáculo que não foi a gente mesmo que fez, é uma relação. Quando a gente vê uma produção que é nossa, que a gente mesmo fez, é outra relação. Agora, nesse sentido, eu acho que os trabalhos de mediação, eles são potentes, porque eles, de alguma forma, trabalham esse lugar que é o lugar de ser espectador mesmo das obras, né? E de que elas podem te afetar e podem te mobilizar a também criar, né? Os artistas não são gênios que de um dia para o outro têm uma ideia e criam suas obras, né? Elas são criadas nessa fricção da vida com aquilo que você acessa, de quem você é, onde você está, aquilo que você vê, aquilo que você acessa. Quando você tem um repertório mais rico, muito provavelmente você vai intuitivamente ou conscientemente, você vai buscar nesse seu repertório de experiências material para sua própria criação. Então, a experiência de assistir espetáculos e, de verdade, fazer uma imersão nessa experiência de espectador, que é não apenas assistir, mas assistir, refletir, conversar,
destrinchar, desdobrar, recriar, faz com que você crie um processo, um movimento mesmo de criação. Isso mobiliza a criação. E eu acho que na escola, quando a gente está falando de aprendizagem de arte, basicamente é isso que a gente está fazendo, promovendo processos de criação e de fruição de arte, né? Não importa tanto qual é a técnica, ou qual é a linguagem, ou qual é o exercício, ou qual é a forma teatral ou cênica que vai ser trabalhada. Eu acho que isso é o que importa menos. Acho que o que importa mais é as pessoas se envolverem em processos criativos, lúdicos, nos quais elas possam ocupar outros papéis que são diferentes, que elas possam criar ficção, que elas possam criar imaginação, que elas possam se relacionar de uma outra forma, e que elas possam olhar para elas mesmas, para a arte, para o mundo, de um outro jeito. E aí, nesse sentido, o trabalho de mediação, justamente porque ele está nessa coisa intermediária, ele é um pouco criação e um pouco discussão, ele é as duas coisas, eu acho que ele serve a esses dois princípios, né? Então, eu acho que ele é valioso. Agora, eu não sei, né? Tudo depende muito, assim, né? Dizer que é indispensável, eu não sei. Eu não sei se é indispensável, nesse sentido que a gente trabalha na escola, porque eu acho que, infelizmente, a gente vive um mundo de que as pessoas não têm os mesmos direitos, né? Deveriam ter, mas não têm. E isso também é cercado por uma série de dificuldades que são de uma questão mais estrutural, que não tem a ver apenas com um querer do professor ou com um querer. Isso não tem mesmo. Às vezes é difícil mesmo, mas eu acho que nessas situações, o que eu acho que o projeto me traz como um aprendizado é isso, sim. Não tem, então vamos ver o que tem e vamos agir dentro do que tem. Porque eu acho que essa também é uma questão que é importante dentro da escola, né? A escola, muitas vezes, ela não aceita o teatro, porque o teatro, tudo que a escola não é. O teatro é corpo, o teatro é barulho, o teatro é movimento, o teatro é diferenciação, o teatro é relação, o teatro é gente conversando, e muitas vezes ele é o que a escola não é, ele afirma o que a escola nega, né? Então, às vezes é muito difícil fazer teatro na escola mesmo, por conta dessas incoerências e dessas não correspondências mesmo. Adri, de um ponto que você tocou, como é que você acha que a mediação ela pode contribuir, então, nessa encruzilhada entre estimular a apropriação da linguagem cênica, porque, afinal de contas, ela se insere, o projeto de mediação se insere, né, dentro da aula de teatro, e, ao mesmo tempo, fomentar a criação de relações dos alunos com o mundo, com os legados culturais? Eu acho que uma coisa é a outra, na verdade, né? Porque senão a gente está lidando com a aprendizagem teatral apenas como uma técnica ou como uma série de procedimentos que você vai transmitir. Se você lidar com essa ideia de apropriação da linguagem desatrelada, né, separada de uma discussão sobre as relações humanas no mundo, históricas, sociais, basicamente o que você está fazendo é uma listagem de características, tempos, artistas e procedimentos. No tempo tal, o artista tal fazia o teatro de tal jeito, para se reproduzir esse jeito, você faz XPTO. Se você desarticula a arte do mundo, basicamente ela é isso, ela é uma série de procedimentos codificados que você pode tentar reproduzir. Se você vai conseguir ou não, são outros 500, mas você pode ter esse esforço e esse impulso de tentar reproduzir. Mas isso não é arte, isso é técnica. Não é arte. Eu posso tentar reproduzir uma coreografia
mas ela nunca, da Pina Bausch, e eu posso ser muito boa nisso, mas eu nunca vou ser, se eu fizer uma reprodução, ela será isso, uma reprodução, mas ela nunca será aquilo que aquela obra foi, né? Isso acho que vale para todas as obras. Eu acho que nesse sentido, eu daria um passo atrás, né? Eu perguntaria, então, o que é arte? Para que é arte? Não para que é arte na escola, né? Faria essa pergunta anterior. Se a gente enxerga a arte como uma mediação entre a gente e o mundo, né? Se a arte é um jeito da gente olhar para a gente e a gente olhar para o mundo com outros olhos, mais sensíveis, mais humanos, por que a arte na escola não pode ser essa arte que ela é fora da escola? Porque aí ela deixa de ser arte, ela vira uma arte da escola. Só que aí ela perde o sentido. E eu acho que esse é o problema, muitas vezes, dos processos na escola. Na ânsia da gente tentar fugir da escola, a gente entra cada vez mais nela. Porque quando a gente nega que aquela escola é uma escola, uma instituição que preza a normatização, que os tempos e espaços estão codificados, definidos, que há uma relação de poder, que tem muita gente, que tem pouco tempo, que tem uma falta de vontade, que tem uma agitação, que tem conflito, que tem tudo que uma escola tem, porque tem um monte de criança, tem um monte de adolescente, tem um monte de gente. Basicamente é isso. Isso é escola. A arte vai acontecer naquele contexto, numa mediação daquelas pessoas com o mundo e com as obras que elas têm acesso. Então, uma coisa não é separada da outra. A gente que faz um esforço de separar, para didatizar. A escola faz o esforço de separar coisas que são intrínsecas umas nas outras, que estão coladas, que estão cruzadas umas nas outras. Muitas vezes a gente tem que fazer isso como estratégia. Não vou aqui negar e dizer, não, jamais fiz uma aula em que eu ensinei uma técnica, não, já fiz isso e eu acho que existe esse lugar também dentro da escola. E eu acho que às vezes a gente tem que usar este lugar de mais didático. Mas se a gente tira da arte a sua essência, que é um impulso de uma intencionalidade de comunicação entre alguém e o mundo por meio de uma obra, porque ninguém faz arte simplesmente para exercitar uma técnica. As pessoas fazem arte para dizer coisas sobre elas, sobre o mundo, para se expressar, para se comunicar, para se colocar. Os artistas fazem isso. Então, se a gente tira isso da arte, ela deixa de ser. Então, não dá para pensar na arte na escola, nem na mediação, em nada que seja um processo artístico desse lugar. Acho que é um pouco isso. Perfeito. Adri, nesse sentido, como é que você observa os impactos da mediação na relação que os alunos estabelecem com as obras, com os objetos artísticos? Você vê diferenças de quando eles entram em contato com uma obra teatral com e sem mediação? Eu não sei se eu sei responder, se eu vejo diferença. Eu vejo diferença, mas eu não sei estimar se é pela mediação. Porque eu acho que as diferenças são entre as pessoas, assim. Mesmo com a mediação, que é igual para todos, a proposta é a mesma para todos, eu vou ter de A a Z. Eu vou ter gente que vai participar, vou ter gente que não. Eu vou ter gente que vai falar e vai ter gente que não. Eu vou ter gente que vai se envolver e vai ter gente que não. Então, eu acho que não dá para... Eu não consigo, nesse momento, estabelecer assim, um parâmetro muito seguro sobre se eu vejo diferença dos alunos. Eu vejo diferença dos indivíduos. Eu consigo, na minha memória, puxar aqui algumas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que viveram mais experiências, assim, que não foi uma experiência pontual, porque como os projetos, eles são relativamente recentes, né, eles começaram em 2016,
Então, de forma mais sistemática, e sempre mais no Fundo 2 e médio, justamente porque são os anos que eu tenho né, eu estou atuando mais com os adolescentes do que com as crianças na escola. Então, há mais experiências de mediação dos projetos com os adolescentes, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Eu sinto que para pessoas, para alunas e alunos, que viveram assim, que estiveram no Fundo 2 e médio durante esses anos, e que viveram algumas experiências, eu consigo ver diferença na forma como eles se colocam como espectadores. Eu sinto que eles se colocam como espectadores com um olhar mais inquieto. Eles começam a prestar atenção, talvez, em detalhes, e começam a ver coisas nos espetáculos ou nas obras com mais, talvez, esse olhar mais investigativo mesmo, né? De que a obra não está pronta e acabada, eu estou recebendo. Pelo contrário, tem uma ação minha de observação que é própria, individual, e que ela é ativa, é uma ação de observar e de relacionar uma coisa com outra coisa. Eu sinto que, com o passar do tempo, os alunos conseguem contar mais, né, se apropriar mais se conscientizar mais desses processos, então eles falam sobre isso de forma mais articulada, eles conseguem verbalizar isso de forma mais articulada, e eu sinto que os próprios processos de criação, eles são imbuídos dessas experiências. Deu uma travadinha aqui para mim. Congelou. Você está me ouvindo ainda? Congelou, agora descongelou. Você perdeu alguma coisa? Quer que eu repita, Luiz? Perdi o finalzinho agora. Quando eu estava falando sobre que eu vejo que essas experiências, os processos de criação, eles ficam imbuídos dessas experiências, assim. Mas isso é da ordem do imponderável. Como um processo de criação, ele não é linear. Então, não é porque eu aprendi, porque eu tive uma experiência de mediação na semana passada, que vai aparecer alguma coisa nessa semana. Isso não existe. Mas já aconteceu assim. No final do ano, teve uma apresentação no começo do ano. No final do ano, alguém vai falar, tá no meio de uma conversa sobre um assunto X, e alguém me vem com um comentário que liga aquilo que a gente está falando com uma experiência da mediação. Ou você vê num exercício, numa cena, num trabalho de um grupo, que aquele grupo se apropriou de um trabalho de iluminação, de um jeito de formalizar a cena, de um recurso que foi feito num espetáculo no ano anterior, no semestre anterior, no mês anterior, e que ele foi reapropriado, mas não é que é uma cópia. Aquilo virou mesmo uma ferramenta, um recurso. A gente acessa aquilo que foi visto para criar outra coisa, né? Isso é provocado, né? Quando a gente pensa nas atividades de mediação, a gente provoca isso, a gente tenta criar esse movimento também. As atividades de mediação, elas também têm essa função no sentido de que coisas que foram vistas possam ser ferramenta de criação, possam ser um impulso de criação. Quando é provocado pela gente, vai aparecer, mas muitas vezes não é provocado, aparece. E quando aparece, é muito legal. Eu lembro de um episódio que é muito marcante para mim, quando de um grupo, o grupo se formou ano passado, mas eles estavam no primeiro ano, a gente assistiu um espetáculo no Teatro da Aliança Francesa, que era um espetáculo de teatro do absurdo. E a gente fez uma discussão sobre o teatro do absurdo. Foi, em 2017. Em 2018, a gente estava no clima de eleições, então tinha essa coisa dos debates e tal. Teve um grupo que, num exercício X, eu nem lembro qual era o que a gente estava trabalhando, mas eles fizeram um debate. Eles criaram uma cena que era um debate político. Muito bizarro, porque era uma reprodução dos debates que eles estavam assistindo na televisão na eleição presidencial de 2018. E aí teve a apresentação dessa e de outras cenas, e aí a gente foi conversar sobre as cenas, e uma aluna pediu para comentar, uma aluna que entrou no ensino médio, ela nunca tinha ido ao teatro antes, ela entrou no ensino médio, a Letícia Souza, e ela fez o seguinte comentário: professora, eu queria falar uma coisa, a gente pode dizer que essa cena é teatro do absurdo?
E eu fiz essa cara que você fez. Eu perguntei, mas por que? Ele disse, não, porque isso que eles fizeram aí do debate, professor, tem tudo a ver com aquilo que a gente viu naquela peça no passado, que não faz sentido. E é isso. As eleições no Brasil, elas foram um verdadeiro teatro do absurdo, né? Se a gente pensar na política, gente, quem é a pessoa que está fazendo essa peça? É alguém que está fazendo teatro do absurdo, não é possível. E ela fez essa relação sozinha. Então, acontece. Mas, como eu disse, como não é uma ciência exata, a gente está trabalhando com processos criativos, eu não consigo dizer, afirmar com certeza que há uma diferença para X alunos que viram X espetáculos, ou a diferença se dá de tal forma. Eu sinto que há uma diferença na forma como eles lidam com a produção, que eles começam a pensar a produção de um jeito mais global, que eles começam a... É engraçado que eles começam a descobrir que fazer teatro é uma coisa complexa, que envolve muita gente, que envolve muito tempo, que envolve esforço, que o teatro fala do mundo, fala das coisas, ele não precisa ser de um jeito só, ele pode ser de muitos jeitos, e isso varia de acordo com as pessoas, o tempo, o que se quer dizer, o que se quer mostrar, e isso vai aparecendo na forma como eles falam, vai aparecendo na forma como eles interagem com os desafios práticos que eu vou dando para eles, ou que os bolsistas vão dando para eles. Mas isso é processual e não é igual para todo mundo. A impressão que dá é que tem gente que fala, nossa, a pessoa, para ela não rolou nada. Mas aí passa um tempão e ela comenta uma coisa, você fala, nossa, ela lembra disso? Nem eu lembrava disso, e ela lembra. Porque isso, como é da ordem da experiência, ela é muito individual para cada pessoa. Então, acho difícil fazer esse tipo de avaliação. Talvez seja mais interessante, inclusive, ao invés de pensar na diferença, pensar em que tipos de efeitos são passíveis de serem observados, né? Porque, nesse sentido, quem propõe a mediação propõe com determinada finalidade, mas os efeitos são da ordem, é isso, do imponderável. E que tanto estão no âmbito do teatro em si, da linguagem, quanto em outros âmbitos da vida. E aí, nesse sentido, você, por fora das aulas, assim, percebe efeitos desse trabalho no ambiente escolar, com os alunos conversando com você? Eu sinto que tem uma... Quando a gente sai com os alunos, a gente se aproxima muito deles, né? Então, eu sinto que, às vezes, alguns alunos têm uma relação mais fria comigo, ou uma relação muito, muito vertical, assim, muito pautada pela tarefa, pela relação de poder, às vezes isso vai se dissolvendo nesses momentos de saída. Eu consigo bater papo com uma pessoa que eu nunca consegui me aproximar na escola. No ônibus, na caminhada, eu consigo saber que ela gosta de X tipo de música, que ela faz tais coisas na casa dela, que ela gosta de tais coisas, ou que ela não gosta de tais coisas. Essa conversa que ela é mais solta, né? Ela não tem a finalidade, né? Porque eu acho que a grande questão do trabalho de mediação e mesmo do trabalho artístico na escola é porque a gente está sempre na escola pensando numa finalidade, a gente está sempre nesse lugar do pragmatismo, de que a gente está ali cumprindo uma função, que nós temos ali um plano, nós temos ali metas, né? A gente tem um cronograma, a gente quer que os alunos aprendam tais e tais coisas. O que eu acho que é importante também, porque não dá para dizer que não existe, ou que a gente vai negar isso, porque essa é a nossa função social, senão não precisava ter escola. Se a gente não tivesse uma intencionalidade pedagógica, política, acho que não haveria, e eu acho que isso é importante, de verdade. Não acho que que isso tem que ser, não acho que os alunos têm que escolher tudo, eu acho que a gente tem uma intencionalidade e isso tem um lugar de responsabilidade social. Por outro lado, isso às vezes faz com que as relações com os alunos sejam pautadas por essa questão da finalidade ou do pragmatismo, não dando espaço para essa questão da convivência mesmo, de que nessa conversa mais solta, nessa relação mais solta, você às vezes descobre formas de chegar naquele aluno que está mais fechado, ou você descobre que a parceria de fulano e ciclano pode ser muito legal,
Ou você tem uma ideia, um aluno fala uma coisa X e você tem uma ideia. Que eu acho que é a grande coisa bacana da convivência. Então, acho que, para além desses aprendizados, né, eu acho que essa é uma coisa que as saídas fazem pela gente, que é dar uma bagunçada nas relações de poder, assim. Isso é muito bacana. Outra coisa... Fala. E nesse sentido, agora, durante a pandemia, perde-se muito, né? E aí, como que você observa, como que você está lidando com essa situação, com os alunos, cada um em sua casa, e de alguma forma você tentando fazer essa mediação de obras artísticas? Como tem sido? Eu acho que tem uma questão que eu acho que é desafiante, que é essa questão pública, coletiva, né? Quando o grande lance dos projetos de mediação é que eles são pensados, agidos, sempre com um senso coletivo, né? Do princípio, né? Eu não escolho sozinho o espetáculo, nem os bolsistas, a gente discute isso coletivamente. Depois a gente discute coletivamente quais são as propostas. E aí os alunos reagem e contribuem, e aí as coisas viram outras coisas, né? Viram um coletivo maior ainda. A gente lança alguma coisa para as discussões, os alunos contralançam, e a coisa vai se transformando por essa questão do coletivo mesmo, da reunião de várias pessoas. Na pandemia, no isolamento social, isso fica muito mais difícil. Primeiro porque o encontro, ele não é presencial, ele não tem a mesma duração de um encontro na escola, ele é mais curto, e eu acho que tem que ser mesmo, porque é muito cansativo ficar nessa relação da videoconferência, muito mais do que uma aula presencial. Então, ele é mais curto, então a gente tem menos tempo, e ele despersonaliza, né, o encontro, né? Essa questão do virtual dá uma despersonalizada, porque assim, a gente não tá vendo, primeiro assim, né? Eles não abrem a câmera, eles têm vergonha, então não vejo nem a cara das pessoas, às vezes, não escuto nem a voz das pessoas. Então as pessoas não são pessoas, né? E não são nem a imagem de uma pessoa, muitas vezes é um nome, é um signo daquela pessoa, né? O nome é uma frase escrita no chat, às vezes alguém que abre o microfone, às vezes alguém que abre a câmera. Então, aquilo que era coletivo, que era construído processualmente de forma coletiva, passa a ser uma construção muito mais individual, e aí o desafio é como é que a gente consegue criar processos de leitura, de criação, de provocação artística, de uma coisa que foi pensada para ser coletivo, que é uma obra cênica, para essa experiência que ela é mais individual. Então, acho que e tem que ser assim nesse momento. Não dá para fugir disso, não dá para ignorar. Da mesma forma que não dá para ignorar que escola é escola, não dá para ignorar que isolamento social é isolamento social, que as pessoas estão sozinhas. Elas muitas vezes estão nas suas casas. Então, eu tive algumas propostas de tentar envolver outras pessoas da família. Algumas mais bem-sucedidas, outras menos bem-sucedidas. Quando isso aconteceu, foi muito legal. De que a gente vê numa foto, num vídeo, que outras pessoas da casa participaram. E você vê no vídeo que rolou ali uma coisa mais interessante do que a produção individual. Mas é isso. A gente está numa pandemia, as pessoas estão trabalhando, estão doentes, estão angustiadas, estão com medo, estão passando por uma série de vicissitudes. Então, não dá para dizer que o ideal é que a família participe. Eu não sei qual é o ideal. O ideal é que as pessoas estejam vivas, que as pessoas estejam conseguindo sobreviver. O ideal não existe, existe o que cada família consegue, e cada aluno consegue fazer nesse momento. Então, acho que um desafio é essa transposição. Acho que o projeto de mediação, ou as propostas de mediação, ou as propostas de diálogo com as obras, elas deixam de ser, em essência, coletivas e passam a ser individuais. Tem perdas, mas, gente, estamos num momento de pandemia mundial. Tem perdas, vai ter perdas. Não há como ignorar isso. É uma contingência, ninguém escolheu fazer o ensino remoto.
Nós somos obrigados a fazer isso, por uma questão de saúde e de segurança das pessoas. Então, acho que essa é uma mudança radical de princípio de trabalho, inclusive. E que é muito difícil fazer essa transposição, porque significa pensar de um outro lugar, né? Então, acho que estamos no caminho. Não sei como fazer isso ainda, já tenho algumas descobertas, mas eu acho que é isso. É do coletivo para o individual. É do processo para o encontro. Porque eu sinto que se perde a noção de processo. Mesmo que a gente tenha encontros periódicos, uma vez por semana, uma vez a 15 dias, não há garantia de que as pessoas estarão por 1000 motivos. Acabou a energia na minha casa, não tem como entrar na aula. Ou, meu irmão está usando o computador. Meu pai está usando o celular. Acabou o meu pacote de dados. Então, deu pau e o meu microfone não funciona. Tudo isso, não que não haja problemas no presencial também, mas como a gente está dependente de uma tecnologia, a quantidade de problemas que estão fora da alçada do corpo e da vontade das pessoas é maior. E mesmo quando as pessoas estão em todos os encontros, eu sinto que não há uma processualidade. Eu sinto que cada encontro é per si. Então, se a gente for pensar nessa relação da mediação como um fomento à criação, isso se perde nesse lugar do processo. Talvez apareça nesse lugar do encontro, mas isso ainda não sei. Isso é uma aposta, é uma hipótese, mas eu não sei ainda porque eu não vi isso acontecer ainda. Eu vi as pessoas se relacionando de forma apropriada e de forma criativa com as atividades assíncronas, né? Então, a gente manda uma atividade e individualmente as pessoas se relacionam com a obra e essas relações são expressas a partir de alguma linguagem, escrita, foto, desenho, isso acontece. Agora, essa relação, a partir de uma obra de arte, a obra de arte, a relação com a obra de arte, com a obra cênica, fomentar a criação, eu ainda não vi e eu ainda não tenho pistas de como isso pode acontecer. Agora, o conversar sobre as obras de arte, esse formato aqui possibilita também, com limitações, porque é isso, trava o microfone, tem que ligar e desligar o microfone, porque tem um monte de gente na aula, então a fluidez é mais difícil. E o gostoso, quando a gente fazia os trabalhos, né, as discussões sobre, né, dos espetáculos, era justamente isso, essa sensação de fluidez, de que alguém fala e alguém escuta e alguém fala. E essa fluidez é mais difícil nesse formato virtual. Acho que é possível, mas isso requer um aprendizado nosso como alunos e professores nesse lugar. Eu sinto que a gente precisa aprender a ser aluno e professor, e a ser professor de arte, e a criar arte, e a discutir arte nesse formato, para que ele não seja só um formato protocolar, assim, de pergunta e resposta. Mas eu acho que são desafios muito grandes, e que eu acho que é isso, se perde. Eu não acho que, é ótimo, é um outro jeito. Eu não acho que é um outro jeito, eu acho que é o jeito possível nesse momento. Eu ainda não consigo ver nenhuma vantagem nesse formato, nenhuma, o total de 0 vantagens no meu trabalho de professora. Eu vejo vantagem assim, a gente pode conversar com alguém que está num outro estado, tipo eu e você. A gente não poderia conversar se você estivesse no seu estado e eu no meu, com outro formato. Mas a sala de aula não é assim. Eu estou trabalhando num território, todo mundo está no mesmo espaço, todo mundo tem acesso. Então, até agora, eu não vejo vantagem nenhuma. Eu sinto que, aí eu falei isso numa outra entrevista que eu já dei, que a perspectiva que eu estou atuando é aquela mesma das pessoas que trabalham na área da saúde ou da assistência social, quando elas trabalham com usuários de droga, de redução de danos. É isso, estamos trabalhando com redução de danos. Com o caos que nós temos, como a gente pode fazer o melhor que é possível dentro desse formato? Mas se perde. Se perde a experiência, aquilo que eu acho que é mais mágico, que é a experiência concreta de ir ver o espetáculo, se encantar com ele, voltar conversando com ele, com os colegas,
chegar na escola, continuar a conversa e depois fazer um negócio e perceber, olha como foi legal. Isso se perdeu. Talvez a gente consiga voltar daqui a algum tempo, no momento a gente não tem. É isso. Adri, você fala que é um momento de contenção de danos, mas apesar dessas dificuldades, você ainda vê o sentido, ainda vê relevância em tentar engendrar práticas de mediação, em tentar propor mediações de obras artísticas? Eu acho que sim, pelo motivo que eu já falei, né? Eu acho que os processos educativos, eles continuam. Eles não são os mesmos, eles têm perdas, mas eles continuam, porque o tempo está passando, né? Não dá para dizer, ah, não, a gente vai fazer o ano que vem inteiro de novo. Tem isso, o mundo está passando, as pessoas estão ficando mais velhas, assim, as experiências estão acontecendo. É claro que vão haver perdas, a gente vai tentar recuperar como for possível isso dentro do tempo que a gente tem na relação que a gente tem com as pessoas, mas um ano para quem tem 12 anos faz muita diferença. Um ano para quem tem 8 anos faz muita diferença. Um ano para quem tem 14 anos faz muita diferença, muito mais do que para mim que tem 36. A gente muda muito nessa idade. Então, não são as mesmas pessoas com quem. Eu não tenho os mesmos alunos, eles não estão congelados no tempo, os alunos que eu tinha lá em março. Eu vejo que às vezes eu vejo as fotinhos ou vídeos que eles mandam, eu falo, gente, a pessoa já está com outra cara. O pessoal do 8º ano, do 7º, fala, nossa senhora, esse menino era um menino, agora esse menino já é um homem. Essa menina era uma menininha, agora já está uma moça. Porque eles mudam muito. O corpo muda, a cabeça muda muito rápido. Então, eles já não são os mesmos alunos antes da pandemia. Quando eu reencontrá-los, eles serão outras pessoas e as mesmas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas, justamente por isso, porque o tempo não para e essas pessoas estão aí se desenvolvendo, não dá para pedir que elas esperem que o mundo se resolva para que elas possam viver e aprender e ter experiências educativas. Não dá para esperar, as coisas estão acontecendo. E aí, nesse sentido, eu acho que o contato com as obras artísticas é muito importante, pelos mesmos motivos do presencial, que eu acho que é direito das pessoas, e eu acho que é uma forma das pessoas aprimorarem as suas formas, os seus recursos internos de se relacionar com elas mesmas, com o mundo, com a arte. Estou falando agora recursos mais internos, porque a gente está numa perspectiva mais individualizada. Então, agora, coisas que eram muito importantes e que se desenvolviam na relação social, interpessoal, elas deixaram de acontecer ou estão acontecendo de um jeito mais individualizado, né? Mas ainda é importante. E eu acho que nesse momento em que o corpo não está presente, a professora não está presente, os colegas não estão presentes, em que tempos de descanso e tempos de estudo se confundem, tarefas domésticas e escola estão disputando o mesmo espaço dentro da casa e dentro da vida, eu sinto que muitas vezes dedicar um tempo para a arte, que é justamente uma coisa que não tem uma finalidade, pode ser super difícil para as pessoas. E eu acho que talvez contato com uma obra possa despertar o desejo de criar artisticamente, né? Acho que talvez nesse momento o trabalho de mediação, né, o que a gente está tentando investigar como alguma possibilidade de continuar a mediação pelo virtual, ganha muito esse lugar de um convite para olhar para a arte, um convite para um outro tempo, um convite para criar, para se jogar, para brincar com as palavras, brincar com o corpo, que não seja simplesmente consumir uma coisa, porque eu acho que eles estão acessando, né? Acho que eles estão assistindo mais Netflix, assistindo mais filme, né, séries e jogando mais videogame talvez do que nunca na vida. Eles estão mais nas redes sociais, talvez, do que nunca estiveram na vida deles. Mas eu fico pensando que tipo de relações são feitas nessas experiências de espectador, de eu maratonar uma série, comendo pipoca na minha casa. Eu de verdade estou olhando para aquilo ou estou consumindo, matando tempo? E eu não acho que a gente tem ingerência nenhuma sobre isso, assim, porque é isso, as pessoas estão na casa delas,
E é isso. Eu estou invadindo o espaço privado, né? Eu acho que é uma discussão difícil essa, porque a gente trabalha no espaço público, mas ele deixou de existir nesse momento, né? As coisas estão muito mais misturadas, muito mais confusas. Mas eu acho que talvez o trabalho artístico, o contato com obras artísticas diferentes daquelas que eles estão habituados, tenha esse lugar de desestabilizar um pouco a certeza sobre o que são, o que é arte, o que é filme, o que é desenho, o que é teatro, o que é dança, o que é ficção. E é legal quando a gente percebe, quando desestabilizou mesmo, alguém fala, nossa, eu nunca pensei que isso pudesse ser feito assim. Porque é isso, é bagunçar as certezas um pouco e servir também como um convite a uma outra forma de lidar com esse tempo, que é um tempo de ócio, mas não é ao mesmo tempo, né? muito interessante, Adri. Vou fazer umas perguntas agora, mais com relação à forma como você trabalha. E abordando antes mesmo da pandemia, tá? Como você seleciona o que vai ser abordado e trabalhado nas mediações? Depende, acho que é um diálogo muito com o espetáculo, assim. Como eu falei para você, não é uma escolha individual. Eu prezo muito, e eu acho que esse é um grande valor do projeto, sempre foi buscar essas relações mais horizontais e mais nubladas de poder mesmo. Óbvio que a última palavra sempre foi minha. Se eu falasse não vai rolar, não vai rolar e pronto, porque eu sou a figura de poder. Mas a ideia não era essa. A ideia é outros olhares mesmo, né? Eu acho que no começo, né, como eu falei, o projeto ele foi mudando ao longo do tempo. Acho que no começo a gente ia muito nessa perspectiva das linhas, né, dos eixos que o espetáculo parecia nos mostrar, evidentemente. Então, o espetáculo trabalha com narrativa, né, com narração, então a gente vai trabalhar com narração. O espetáculo é muito colorido ou não, é muito escuro, então a gente vai trabalhar com iluminação, com figurino. Acho que a primeira camada a gente operava desse jeito, que é um jeito ingênuo, né, porque na verdade o espetáculo obviamente não é nada, ele nunca é obviamente alguma coisa. Né? Isso achar que o espetáculo, que existe um eixo óbvio e lógico no espetáculo, é dizer que nós não somos espectadores também humanos e que temos um olhar particular. É achar que o nosso olhar, como professor ou como proponentes da mediação, é um olhar ascético, né? E despersonalizado, como se nós tivéssemos um olhar, como vou dizer, despersonalizado mesmo, que não é do espectador. É um olhar que tudo vê e que, portanto, enxerga aquilo que, obviamente, o espetáculo nos diz. Acho que, sem querer, a gente agia isso dessa forma um pouco no começo, mas aí, aos poucos, a gente foi percebendo, e o que nos ensinou isso foi a experiência de mediar espetáculos muito diferentes entre si, e que muitas vezes diziam coisas muito diferentes para cada um de nós. Que eu, a Adriana, tinha uma experiência e achava uma coisa interessante, o Ronaldo achava outra, a Nina achava outra, a outra pessoa achava outra, a outra pessoa não achava nada, achava droga, não gostou. E o fato da gente perceber que não existe essa obviedade, que é um olhar parcial, nos passou, né, nos levou a pensar que a forma como a gente seleciona, ela é uma escolha também artística. É um olhar, é uma primeira camada de espectador. Nós somos espectadores do espetáculo, e a partir desse nosso olhar de espectador, que é parcial, que é histórico, que é muito específico, a gente propõe alguma coisa em diálogo com aquelas pessoas. Porque a gente também, o projeto, ele sempre era pensado né, para quem é o espetáculo, quem vai assistir. Não no sentido de um público-alvo, mas de que as propostas, elas precisam estar em diálogo com aquelas pessoas. Elas não servem a todas as pessoas. Então, qual é o espetáculo, como ele me toca como mediador,
e como eu, conhecendo esse grupo de alunos, eu já tenho dados sobre eles, como eu posso fazer com que esses alunos sejam tocados, não da mesma forma que eu, mas sejam provocados a dialogar com esse espetáculo. Que é um exercício de entrar em si, que é quando você assiste o espetáculo, você ficar pensando sobre ele de forma quase obsessiva, para ver o que você consegue tirar dele, e ao mesmo tempo um sair de si, que é, eu não quero que as pessoas tenham o mesmo olhar meu obsessivo. Eu quero que, a partir desse meu olhar obsessivo, que está enfronhado, haja paradoxalmente uma pulverização, e que as pessoas consigam olhar de muitos jeitos, assim. Que é sempre esse o impulso, né? Às vezes não rolou, né? Eu lembro de um exemplo clássico que foi quando a gente não conseguiu assistir o espetáculo, nenhum de nós, uma pessoa só assistiu uma parte do espetáculo, e a gente pensou uma atividade, e obviamente ela não tinha nenhum diálogo com o espetáculo, nenhum, zero, porque a gente não viu o espetáculo. Então, a gente não olhou obsessivamente para ele. A gente não se enfronhou dele. Não houve uma experiência nossa de espectador. E por mais que o fulano de tal, que era diretor do espetáculo, contou tudo o que ia acontecer, mandou o teaser, mandou o projeto, a gente leu. Enquanto a gente não viu a peça, não rolou nada. Ou uma outra experiência, assim, a gente foi quando eu estava trabalhando só eu e o Ronaldo. A gente foi propor uma mediação, e aí o Ronaldo chegou e falou assim, eu não sei o que fazer, Adriana, porque eu não sei o que fazer. Porque essa peça não me diz nada. Aí tinha um momento da peça que me dizia muito e que, na verdade, aquela pulga atrás da orelha me veio numa dessas conversas na volta no ônibus, que eu peguei ali uma conversa entre um adulto, um outro professor que acompanhou a gente, e um povo, uns alunos. Eu peguei ali uma conversa, fiquei escutando eles falando, falei, nossa, real, né? Essa coisa dos moradores de rua, né? O espetáculo tangencia isso, mas isso não é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa importante, sim. E o final, por mais bizarro que ele seja, ele traz esse discurso da meritocracia, que é um discurso tenso, assim, e que não está bem resolvido no espetáculo, e que eu acho que se a gente não abordar isso, vai passar ao largo, assim. E eu peguei isso nessa conversa do ônibus, e eu levei isso para a conversa com o Ronaldo, não é isso mesmo, e aí disparou. Então, eu acho que há uma escolha, mas essa escolha ela é pessoal, essa escolha ela é contextual, e ela é do ponto de vista artístico mesmo. Ela não está nesse lugar da finalidade, ou ela foi saindo desse lugar da finalidade, mais consciente de, eu quero discutir com esse espetáculo o tema X, ou quero que eles percebam que você pode usar o recurso teatral Y para fazer a coisa Z, que é uma finalidade mais linear, concreta e pragmática, para uma coisa, olha, o espetáculo mexeu comigo falando disso. Vamos partir disso. Uma outra coisa que a gente também passou a fazer era tentar colher, tentar forçar essas coisas que a gente pegava, às vezes, sem querer, tipo eu escutar conversa no ônibus, a gente fomentar que isso acontecesse. Então, a gente propor na volta conversas, a gente propor que as pessoas escrevessem bilhetinhos, a gente propor que as pessoas mandassem pelos WhatsApp da vida memes ou emojis, para a gente tentar, de uma forma indireta, ver aonde a temperatura, né, onde ficou quente, para a gente tentar ir ali onde ficou quente também, não para a gente, mas para aquelas pessoas. Nem sempre era possível, né, porque às vezes não dava tempo, tipo, o espetáculo era na terça, a aula era na quarta. Dava tempo de fazer isso? Às vezes dava. Às vezes não dava tempo de ver o espetáculo antes da apresentação. Às vezes dava. Às vezes dava tempo de ver o espetáculo, mas não dava tempo de ter reunião antes. Era uma chuva de mensagens pelo WhatsApp. Às vezes dava. Que é a precariedade do trabalho desse projeto. Que é um projeto que trabalha basicamente sem dinheiro,
de uma maneira caseira, com uma equipe super pequena, que né, começou até grandinha, mas foi minguando, e terminou com 2 pessoas. Uma equipe muito pequena. Então, são essas vicissitudes, assim, também. Mas eu acho que o grande pulo do gato foi perceber que a gente é gente. E a gente vai propor a mediação a partir do nosso olhar de espectador, que é individual. Talvez, obviamente, mais munido de ferramentas do que o olhar dos alunos, porque a gente sabe que a gente está fazendo isso, é consciente esse processo de investigação, de olhar um olhar investigativo, com um olhar investigativo para a obra, e que a gente tem uma intencionalidade artística, pedagógica, então isso é mais consciente para a gente, e a gente tem mais experiência de teatro, a gente já viu mais teatro, a gente já fez mais teatro na vida do que os alunos, mas ainda assim é absolutamente arbitrário e contextual, não tem uma ciência por trás, é arte, e como qualquer arte, é porque a gente quer que seja. No limite é isso. Ah, por que você escolheu fazer? Porque a gente quis. Porque a gente achou que ia ser mais legal assim. Porque a gente gostou mais assim. Que são os motivos no limite que os artistas usam, né? São os motivos que os artistas têm para fazer as suas escolhas. Ninguém, né? As pessoas fazem porque elas gostam, porque afeta elas daquela forma, porque elas se sentem mais à vontade, porque elas acham mais legal. Também tem isso. Odri, e nesse sentido, então, você consegue citar algum princípio que você siga, assim, eu sei que você citou um, como, por exemplo, instigar a curiosidade nos alunos, convidá-los a entrar em contato com obras artísticas, com outro tempo, com outras formas de pensar. Existem outros princípios que você segue, assim, princípios maiores? Que pergunta difícil. Deixa eu pensar. Eu acho que um princípio grande é que não há resposta certa, que as pessoas têm que jogar mais e julgar menos. Então, a ideia da gente propor processos e dinâmicas que variem entre momentos de papo, momentos de conversa, momentos de discurso e momentos de experimentação livre, sem muita necessidade de fazer algum sentido. Acho que esse é um outro princípio de trabalho, não só para as mediações, mas inclusive para as minhas aulas, porque a ideia é dar vazão a outras lógicas que não é essa lógica racional, que eles exercitam muitas vezes na escola na maior parte do tempo. A ideia é proporcionar também outras lógicas, ilógicas, lógicas do movimento, lógicas da relação, lógicas do improviso, lógicas que não têm lógica, lógicas da emoção, sei lá. Acho que e isso também na mediação acho importante, porque senão a gente também entra numa chave muito cerebral, de que a gente vai decodificar aquele espetáculo. Estando numa escola, a tendência a essa praga da explicação, ela é muito grande, é uma praga, assim. Se você não ficar esperto, você vira um explicador. Porque você é pago para explicar as coisas. As pessoas vêm fazer pergunta para você, eu não entendi, me explique. Essa é a tendência. Então, se você não ficar muito esperto, você cai na miséria do explicador. Então, acho que buscar processos, dinâmicas que variem a lógica e busquem outras formas de se relacionar, que não seja a lógica racional, bagunçam um pouco a relação professor-aluno e nos tiram um pouco desse lugar do explicador. E nos coloca todos de forma coletiva como investigadores, como observadores, como espectadores, como artistas, em estado de igualdade. Aqui, isso nunca vai existir, né? Essa horizontalidade completa, ela não existe e não tem que existir mesmo. Que a partir do momento que alguém dá um soco na cara do outro, não há horizontalidade. Eu vou mandar parar e é isso, né? E é isso. E essas coisas são coisas de escola, gente. São coisas de criança, são coisas de adolescente. Então, mas acho que esse também é um princípio. Fugir da praga do explicador ou da explicadora. Acho que um outro princípio de trabalho é criar processos
que possibilitem as pessoas se diferenciarem e serem autoras daquilo que elas estão fazendo, né? Seja um grupo, seja individual, elas terem autoria, elas se entenderem como artistas, como pessoas que são pensantes, criadoras, e não como alunos que vão ouvir, porque a praga da explicadora vem em conjunto com a outra praga, né? Que é a pessoa que está sendo explicada, né? Então, acho que essas duas coisas vêm juntas, né? Propor essas outras lógicas junto com um processo que promova respostas autorais e legitimar essas respostas diferentes, essa produção de diferença, acho que é um processo importante, não só nas sessões de mediação, que a gente tenta buscar sempre propostas em que não haja uma resposta única, em que as pessoas tenham liberdade para pensar no que elas quiserem, naquilo que, da forma como elas se sentiram, e serem autoras nesse sentido, e ao mesmo tempo nos faz fugir dessa explicação. Eu acho que um outro princípio é que a gente não está reinventando a roda. Ninguém é um gênio mágico que inventou a roda magicamente e, portanto, detém todas as respostas ou não precisa estudar. Todo mundo precisa estudar, todo mundo precisa saber o que aconteceu antes de você. Né? E isso não desdiz a ideia de que eu não sou um monstro explicador. Essas duas coisas convivem. Acho que esse é um princípio também, né? De que as coisas, elas não estão aí no mundo por osmose, elas se relacionam com o seu tempo, elas se relacionam com o seu espaço. Não necessariamente com uma relação de causa e consequência. Não é esse tipo de relação ou uma relação linear histórica. Não é esse tipo de relação que eu estou falando. Mas as coisas, elas estão no mundo e elas se relacionam com outras. Elas não estão aí aleatoriamente. Às vezes estão, mas na maior parte das vezes não. E mesmo quando é aleatório, você pode estabelecer uma relação criativa que tire do aleatório. Então, acho que esse é um outro princípio de trabalho, de que as coisas se relacionam com outras e a gente é interessante, é instigante, é divertido, inclusive, estabelecer relações. E de que a gente tem que estudar, que a gente tem que saber o que as pessoas fizeram, que a gente tem que saber que existiram muitas pessoas que fizeram coisas muito legais no mundo, antes da gente nascer, ou agora mesmo no nosso tempo, e que isso tem valor, porque eu acho que tem uma outra coisa que é uma outra praga, que é essa praga do todo mundo é artista, e é mesmo, mas a gente pode ficar criando aqui, falando sobre o nosso próprio umbigo para sempre, e isso será arte? Será. Mas será que é a arte mais interessante, mais potente que você poderia dizer, que poderia fazer no mundo? Eu acho que estudar é um valor importante. Conhecer coisas, conhecer textos, conhecer ideias, conhecer de onde vêm as coisas. Eu acho que esse é um princípio importante. É que é sempre uma balança muito, né, um equilíbrio na navalha, né? Você não fazer disso a praga da explicação. Mas é um equilíbrio na navalha ali, e às vezes a gente cai e corta o pé. Mas eu acho que são duas coisas extremamente importantes, ao mesmo tempo que é relativizar esse lugar da explicação e de um conhecimento que vai ser transmitido e propor outros tipos de relação, mas ao mesmo tempo saber que esse conhecimento existe e que ele é legado, e que ele está aí, e que a gente tem o dever de, como professor, de possibilitar as pessoas de desvendarem esse legado. Isso é princípio. Então, quando a gente vai assistir um espetáculo, é um espetáculo muito louco, que é uma criação completamente livre, autoral do grupo X, mas o título ou é uma livre inspiração de um texto clássico. Então, beleza, a gente não precisa estudar o texto clássico para poder acessar aquela obra. Mas saber que aquela obra, que é completamente diversa do texto clássico, tem origem nesse texto clássico, e que esse texto clássico
de alguma forma, irradia coisas para aqueles artistas, para que eles criem aquela obra nova, é importante também. Tanto quanto pirar e criar outras relações criativas, sensíveis entre aquela obra e as pessoas. Porque é isso, gente. A gente é um país sem história. A gente faz essas merda, né? Não pode falar merda, né? Porque a coisa vai ser... Ah, errei. Não pode falar palavrão, desculpa, gente. Mas os alunos, né, não vão ligar muito. Mas, enfim, as pessoas ficam votando nessas pessoas. As pessoas ficam falando de ditadura militar, gente. Por que é isso? Porque a pessoa não estudou, não sabe. Não dá para achar. Ou ela é muito mau caráter, ou ela não sabe. E eu acho que muita gente não sabe mesmo. Então, eu acho que saber do legado histórico das peças, ou das suas relações, não vou falar só históricas, né? Pode ser histórica, política, social, X, é tão importante quanto fazer uma criação artística autoral. Porque é o nosso jeito de fazer aquilo que você já me perguntou antes, né? De juntar as duas coisas, a arte e o mundo, e a relação com o mundo. Nem sempre essa uma forma, um caminho tranquilo, é um terreno tranquilo de percorrer. Ele é um terreno pantanoso e a gente afunda, a gente escorrega na explicação, a gente escorrega no, tudo bem, isso é muito complexo, não vamos falar disso agora porque isso é chato, vamos para a parte legal que é fazer a cena, que eles estão desmotivados, a gente escorrega. Mas quando a coisa acontece e a gente consegue lidar com esses dois lados, é muito mais rico, e eu acho que isso é um princípio de trabalho que eu persigo. Não necessariamente eu consigo atualizá-lo sempre, mas é algo que está virtualmente na minha frente e eu estou sempre tentando perseguir esse equilíbrio na navalha. Sem falar que dialoga diretamente com nossa responsabilidade enquanto professor, enquanto pessoa pública, de quais parcelas do mundo realmente nós desejamos iluminar, e não só desejamos iluminar, mas por que é importante iluminar determinada parcela, e como que nós somos também continuação, não continuação no sentido de que nós somos efeito direto das coisas que vieram antes, mas que nós somos reflexos das coisas que vieram antes de nós, né? Nossa constituição enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Adri, mudando um pouquinho o foco, você consegue citar alguma experiência de mediação que te impactou enquanto professora, assim, que transformou a sua forma de atuar como professora em sala de aula? Sim, eu consigo pensar em duas situações. Uma foi quando a gente teve a mediação de um espetáculo muito legal, que eu aconselho todo mundo a ver, se estiver em cartaz no pós-pandemia, porque ele é muito bom, ele é um dos meus espetáculos favoritos. Chama Space Invaders, da Companhia do Fubá, e foi a primeira experiência que a gente teve de aquilo que a gente chamou de conversa game, que na verdade esse nome veio porque o Space Invaders tinha esse diálogo com o videogame, então o nome conversa game tem essa relação com o videogame, que tinha a ver com a peça. Que são essas dinâmicas que juntam jogo e palavra, assim, acho que foi uma chave, é que foi muito louco que a experiência com o Space Invaders me fez lembrar de uma experiência anterior, que não foi num projeto de mediação, mas foi um projeto de pesquisa, de TCC, de um estudante de artes cênicas que participou do PIBID, e que a gente fez uma conversa game, antes da gente dizer que isso era conversa game. A gente propôs uma conversa com os alunos em que a gente criava um jogo que alguém começava a falar, terminava e parava, né, interrompia a palavra no meio e outra pessoa tinha que continuar aquela palavra e continuar falando. E a ideia é que não se perdesse, não tivesse silêncio. Sempre que eu começasse a falar e eu interrompia, alguém tinha que começar. E foi muito legal essa experiência de que a conversa ela pode ser também um jogo. Então, e a ideia da conversa game era essa.
E aí, eu não sei fazer isso sempre, mas eu acho que quando acontece, é muito legal. Por que que a gente tem que ter a sisudez na conversa, né? Por que que a conversa, ela tem que ter essa seriedade sisuda? Ela não precisa ter essa seriedade sisuda, ela pode ser descontraída, ela pode ser, ela pode ser fomentada de outros jeitos. Então, desde então, nem sempre é possível, porque isso requer um tempo de planejamento, de organização de materiais, de ensaio, às vezes, ou até mesmo de ócio criativo, do tipo, você parar e ter tempo para ficar bolando, que muitas vezes eu não tenho pela quantidade de turmas e aulas que eu dou. O que é muito triste, mas são efeitos do sucateamento. Eu dou muito mais aula hoje do que eu dava no passado na escola de aplicação. Porque falta professor. Então, mas quando acontece, isso é muito legal. Assim. Então, acho que é uma coisa também que é um tipo de dinâmica que eu persigo, que é como a gente consegue criar conversas e aulas que sejam menos sisudas. Não vou dizer mais debochadas, porque não precisa ser debochada. Eu sou uma pessoa debochada, mas não precisa ser só debochada. Pode ser de outros jeitos também que não sejam sisudas. Acho que esse é uma chave e veio com algumas experiências de mediação. Essa foi uma. A outra também tem a ver com isso, que foi quando você participou, inclusive, dessa experiência, que foi a aula do dinheiro, que aí era deboche puro mesmo. Acho que como a gente consegue, com o deboche, quebrar esse lugar do professor como uma figura ascética. Uma figura que é inumana, celestial, que não vai no banheiro, que não fala palavrão, que não sua, né? Não faz pizza embaixo do sovaco, né? Que não tem raiva, que não tem medo de barata, que não desentope privada, entendeu? Professor tem um pouco essa cara, e a escola faz isso com a gente. Cria-se esse ser que é despersonalizado, ele não tem carne, não tem sangue, ele é o portador do conhecimento e passará o conhecimento para você. E quando a gente cria, quando a gente usa o deboche, a gente está tá criando uma relação que ela não é asséptica, ela é comezinha, né? Ela é próxima, porque a gente não faz deboche com quem a gente leva a sério, né? A gente não faz deboche com o nosso chefe, só quando a gente tem intimidade. A gente não faz deboche com a orientadora, só quando a gente tem intimidade. A gente não faz deboche com o diretor da escola, só quando você tem intimidade. Então, o deboche, ele requer essa intimidade e essa proximidade entre as pessoas, porque senão fica nessa relação do desrespeito. Então, buscar essas formas mais debochadas, mais palhaças, digamos assim, elas são formas de aproximar os alunos e quebrar um pouco essas barreiras. Então, eu fui descobrindo isso não só nas atividades de mediação, mas muito nas atividades de mediação, justamente porque como eu não estava sozinha e eu não estava com o poder todo na minha mão, muitas vezes eu me permiti brincar de outros jeitos, porque eu estava num terreno mais protegido ou de pura experimentação mesmo. Então, eu me permiti brincar mais em vários momentos e perceber que isso é uma coisa que é minha, é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de brincar, mas, ao mesmo tempo, isso me tira desse lugar de a professora, que tudo sabe e vai explicar a verdade para nós. E me colocar num lugar mais próximo desses alunos. Às vezes é muito difícil, porque estar mais próximo deles significa que eles precisam se responsabilizar mais também pela relação. E às vezes não estão muito afim de fazer isso. Mas quando acontece, é muito legal. É uma relação muito mais interessante, muito mais divertida, muito mais fluida. Acho que essa é uma outra descoberta. E a descoberta, na verdade, eu já sabia, não é uma descoberta, é só uma confirmação. De que 30 alunos numa sala é muita gente. Ponto.
E que quando a gente consegue se organizar para ter grupos menores, ou ter mais gente próximo de grupo, de menos pessoas, né, mais adultos ou mais pessoas que estão propondo as atividades para os alunos, a qualidade da relação, a qualidade do trabalho, a qualidade da escuta se amplia. E aí isso é uma lição para a vida, que nem sempre é possível, né? Mas se esse fosse um país sério, que quisesse realmente investir em educação, a primeira coisa que se tinha que fazer não era ficar comprando computador para as pessoas, era ter turma menor, é ter menos aluno por professor. Porque aí a qualidade da escuta e da relação, ela aumenta exponencialmente. Eu não sei se é exponencial, porque eu não sou boa de matemática, isso é deboche. Mas ela aumenta muito, porque as pessoas estão mais próximas, elas estão se vendo de verdade, né? Elas não estão vendo a massa. Então, isso não é uma descoberta, mas é uma confirmação, porque com o projeto, eu passei a ter bolsistas de uma forma mais sistemática. E esses bolsistas, eu vou citar o exemplo do Ronaldo, que é a pessoa que ficou mais tempo comigo no projeto, ele ficou 3 anos, 3 edições comigo. Na última etapa do trabalho com o Ronaldo, não é à toa que a aula do dinheiro apareceu com essa relação, porque eu e o Ronaldo éramos parceiros. Ronaldo olhava para mim e sabia o que eu estava pensando, eu olhava para o Ronaldo e sabia o que o Ronaldo estava pensando. A gente trabalhava no final como parceiro, não tinha mais a relação professor e bolsista, era dupla. E aí, dividir as tarefas, dividir os olhares, dividir as escutas, passou a ser algo muito mais fluido. Porque no começo, não, no começo era eu pagiando os estagiários, depois aos poucos eles foram se soltando e se soltando cada vez mais. E, ok, faz parte do processo, é assim mesmo. Mas quando acontece essa parceria, que a gente pode dividir 2 grupos, ou que pode ter uma pessoa conduzindo e uma pessoa no apoio, isso qualifica o trabalho e diversifica o trabalho de uma forma surpreendente. E aí eu acho que a última descoberta, e aí a descoberta mesmo do projeto eu já falei, eu só vou repetir, que é essa, de que eu preciso das pessoas, eu, Adriana, não estou falando eu, professora de teatro, de educação básica, estou falando uma questão muito pessoal minha, que eu preciso dessas pessoas, dessa relação com outras pessoas para me alimentar artisticamente, para me tirar da solidão de ser a única professora de teatro e ter que dar conta dos projetos de teatro da escola de aplicação, sem muita interlocução. Não que os meus colegas de arte não sejam sensacionais, eles são, mas eles não são de teatro. E há discussões e há dinâmicas que não passam nem pela cabeça deles, mas não são da sua prática. E tudo bem, porque eu acho que o legal de ter vários professores de várias linguagens é justamente a multiplicidade, a gente aprende muito uns com os outros. Mas eu sinto falta de ser desafiada a diversificar e sozinha, muitas vezes, a tentação e o tempo é tão curto que eu vou para o caminho mais fácil e o projeto me impede de fazer isso pelas características dele, não é por uma vontade minha, embora eu tenha criado esse problema, né? Eu inventei um problema para mim, mas ele é bom porque ele me desafia. E, ao mesmo tempo, acho que uma outra descoberta foi que o projeto me deu foi, infelizmente, como professora, eu tenho que ficar me preocupando com um monte de burocracia de escola, e agora na pandemia, então, piorou, porque é mais burocracia ainda. E essas burocracias, às vezes, elas são tão cansativas que elas me tiram o vigor e a energia para criar. E eu preciso dessa energia para criar, para que eu não caia numa repetição de modelos. E isso é difícil. E o projeto me mostrou que é difícil, mas que ao mesmo tempo é muito compensador, quando a gente consegue se diferenciar, criar a diferença num processo, né? Porque eu entendo o meu trabalho como professora como o meu trabalho criativo, como o meu trabalho teatral, meu trabalho artístico.
Acho que são um pouco essas descobertas. Tem outras, mas acho que as principais são essas. Adri, você comentou de várias, mas você conseguiria elencar o maior desafio que você enfrenta para propor mediações na escola pública? De tantos que você citou aí. O maior... Nossa, eu não sei se tem um maior. Eu acho que... Eu não consigo dizer se tem um maior. Eu acho que o maior talvez seja a própria precariedade, né? Porque muitas vezes não sou eu que escolho os espetáculos é que me escolhem, porque são eles os possíveis. Muitas vezes eu gostaria que os alunos assistissem outras coisas, mas não dá, porque é caro, porque é longe, porque o horário não dá, porque as pessoas não estão afim. Muitas vezes os processos são truncados por conta da precariedade, porque o horário que o grupo está ensaiando, eu não posso ver o ensaio, estou dando aula para outra pessoa, para outro grupo. Ou não dá para a gente fazer uma reunião como deveria ser feita, com a duração que ela deveria ser feita, porque a gente tem que ficar cortando papel para a aula da outra turma. É nesse nível, assim. Mas eu acho que esse é o maior desafio de quem dá aula em escola. Acho que isso não tem diferença do resto, das outras coisas que não são a mediação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou trocar a minha resposta. Eu acho que esse é o maior desafio, mas ele também é a coisa mais interessante, porque a partir do momento que você lida com ele como fazendo parte da regra do jogo, ele é a escola é um tabuleiro, estamos em jogo. Isso são as regras. Você tem que lidar com as regras do jogo e jogar com elas. E não ficar reclamando das regras. Então não jogue o jogo se você não gosta das regras, assim. Então, eu acho que é um desafio, mas ele é próprio da natureza do trabalho e ele também é o que faz a gente ter soluções estranhas, impensadas, bizarras às vezes, mas que são muito legais. Ou não. Acho que o maior desafio, vou trocar minha resposta, eu acho. Eu não sei, você tá vendo que eu não sei dizer qual é o maior desafio. Mas o meu maior, eu acho que um outro grande desafio, não sei se é o maior, é a gente de verdade ouvir o que as pessoas estão falando ou fazendo. E não o que a gente acha que as pessoas deviam falar ou fazer. É olhar não pela falta, mas pela presença. Do tipo, os alunos não falaram sobre isso, porque eu tinha expectativa que eles falassem sobre isso. Ou os alunos não aprenderam aquilo, porque eu tinha expectativa. E é olhar o que é, e não o que eu acho que deveria ser. Isso acho que é um desafio para a educação como um todo e para a arte também, mas eu acho que no trabalho com mediação, como a gente está num terreno muito instável, de pouquíssimas certezas, justamente porque quando a gente propõe um trabalho de mediação, ele é sempre experimental, porque a gente está lidando com um espetáculo e a gente normalmente nunca fez o que a gente vai fazer antes, e isso que eu acho que é mais legal. A gente é um terreno cheio de incertezas, é um terreno cheio de incertezas, porque é isso, são olhares parciais de pessoas históricas, sociais, sobre uma obra de arte específica, promovendo uma discussão específica. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer. E quando a gente está num terreno de incertezas, às vezes o medo ou o receio de falhar faz com que a gente faça isso. A gente não ouve o que as pessoas estão dizendo. A gente não vê o que elas estão fazendo. A gente olha para elas e vê a falta daquilo que a gente queria que elas fossem. E isso é muito difícil. E eu acho que isso é o mais difícil. Porque é isso. Isso tem a ver com tudo. Tem a ver com não conduzir uma conversa para que as pessoas cheguem à mesma conclusão que você, porque se você fizer isso, você não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Você está dizendo e promovendo um caminho para as pessoas corresponderem àquilo que você quer. Produzir uma atividade de mediação na qual as pessoas sejam de verdade autoras implica em você de verdade ouvir o que elas têm a dizer.
da forma que elas desejam enunciar ou que elas conseguem enunciar naquele momento. Isso é muito difícil, porque lidar com as nossas próprias expectativas é sempre muito difícil, porque a gente quer que as pessoas... E é super nobre isso, não é porque a gente quer aparecer. Eu tô falando a gente e eu, né? Não sei as outras pessoas. Não é porque eu quero aparecer, mas é porque eu quero realmente que as pessoas sejam... Ai, gente, eu quero que as pessoas sejam inteligentes, eu quero que as pessoas sejam felizes, eu quero que as pessoas sejam melhores, eu quero que as pessoas parem de botar no Bolsonaro. Só que essas são as minhas expectativas, entendeu? Não são as pessoas. Então, acho que eu vou trocar. Ignore a primeira parte da resposta, eu vou escolher essa resposta. Maravilhoso. Adri, para finalizar, você poderia oferecer um conselho para quem está iniciando na profissão hoje e deseja propor mediações que sejam interessantes, estimulantes? O meu conselho é: sejam você um bom... Goste de teatro, ou de artes cênicas, né? Goste. Tente escolher, se possível, um espetáculo que te toque, porque X. Não sei por quê. Porque tocou. Se for possível, né? Se não for possível, vá naquilo que você tem mesmo, porque é difícil. É difícil fazer as pessoas irem até o teatro. É difícil o acesso para muita gente. E a partir disso, tenha uma relação verdadeira com o espetáculo. Tente avançar além da primeira camada, que é a camada do entendimento e da explicação. Tente de verdade ter um tempo, uma relação amorosa com o espetáculo, se possível. E nessa relação amorosa de encontros e desencontros, de ódios e amores, nessa relação amorosa que tem que ter um tempo para se desenvolver, descubra quais são as preciosidades do espetáculo para você e, a partir do encontro com essas preciosidades, invente jeitos das pessoas se encantarem pelo ato de conversar e inventar coisas. Acho que a principal, que não é muito conselho, porque eu não estou ensinando ninguém a fazer nada, talvez seja um anticonselho, não sei, mas fica a dica. Eu acho que tente fazer uma autorreflexão daquilo o que te encanta de verdade e para tente promover situações de encantamento. Encantamento pelo fazer artístico acho que é mais fácil. Acho que as pessoas perderam o encantamento de trocar ideias, de conversar. Acho que isso é um desafio nosso dessa sociedade tão midiática e que as pessoas ficam escrevendo em poucos caracteres. Basicamente, as suas relações são muito rasas e as pessoas acho que perderam a vontade de conversar sobre assuntos. Então, acho que como a gente pode encantar as pessoas a conversar, né? Como a gente pode transformar uma conversa num momento encantador. É oferecendo um bolo para as pessoas conversar? É oferecendo um chá? A gente já ofereceu chá para conversar. Chá rolou. E foi ótimo, porque choveu e fez frio, porque o medo era esse. A gente vai oferecer chá num dia de calor, gente. Que coisa retardada. Mas não, a gente teve sorte. Choveu e fez frio no dia que a gente serviu o chá. É servindo um chá, é fazendo as pessoas darem risada, criando suspense, uma luz escura e medo, tentar encantar de alguma forma as pessoas pelo ato de compartilhar experiências, conversar, bater papo e encantar as pessoas pelo ato de inventar coisas. Acho que esse é o principal. E invente do seu jeito. Faça do jeito que é possível e não do jeito que as pessoas dizem que é para fazer. Porque, no fim das contas, tenha bons princípios de trabalho e faça do jeito que é possível. Porque é muito difícil fazer e a gente tem que fazer do jeito que dá, do jeito que é possível. Mas faça. Capengando, mas faça. Porque é fazendo que a gente aprende. Não é refletindo sobre, é fazendo que a gente vai aprendendo
como a gente faz, né? Na relação com a materialidade, que a gente descobre como a gente faz. Como qualquer processo artístico, é fazendo que você faz, é fazendo que você se descobre artista. Acho que são os conselhos. Não são muito conselhos, né? Mas é aí que a gente tem para hoje, gente. Adri, muito obrigada. Muito obrigada pela generosidade, pela disponibilidade. Eu que te acompanho já tem quase 2 anos estagiando com você. Sei que você é sempre muito disponível, quer trocar com todo mundo, quer tanto ensinar quanto aprender. Eu agradeço muito, eu agradeço por essas palavras e muito obrigada. Vou parar de gravar, tá?